Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandro Ferraz, trabalho com concursos públicos há muitos anos, graças a Deus. Por que graças a Deus, professor? Eu acho muito legal trabalhar com concurso público. Por quê? O povo não foi à rua, né? O povo não foi às ruas para discutir, as pessoas foram discutir, foram levantar a sua noção de cidadania, não é? Não é bonito isso? Foram lutar pelos seus direitos. Por que eu gosto de concurso? Você vai trabalhar num órgão público sem ter pedido favor, independente de ser branco, preto, azul ou amarelo, independente de ser filho de pedreiro, de gari, de auxiliar, de desembargador, não é? De promotor. Bacana isso. Concurso público, confesso que eu adoro. Por quê? É o lance de você estudar, de você fazer uma prova boa. Fiquei por pouco e na próxima emplaquei. A coisa bacana do concurso é essa. Concurso não difere muito da vida não, viu? Pra quem tá achando, eu não dou pra coisa, não precisa dar. Então, só pra... Concurso é uma faceta da vida. Às vezes a gente bate na trave e depois tem que tentar de novo. E isso é que nos faz fortalecer, essa força, não é? Todo mundo aqui já passou por grandes adversidades e nós sabemos que não podemos desistir. Bom, eu estou aqui para falar do Detran. Eu estou aqui para falar de como vocês vão se preparar para esse concurso. Vou ter aí a presença do professor Adelino, que é conhecido como Mestre Facchetti. Tem histórias ótimas esse bigode aí. Esse doutor Facchetti é muito gente boa. Aqui. Mestre Facchetti, deixa eu jogar direto para você suas palavras iniciais aí para minha turma. Ok, bom dia a todos. Alessandro, nós estamos aqui para dar uma prévia, né? Dar um alô pro pessoal e dizer que esse concurso é muito importante, a parte da legislação de trânsito, porque ela tem um peso grande, um peso maior entre outras matérias, né? E muitos candidatos acham que conhecem legislação de trânsito, assim como nós brasileiros todos achamos que conhecemos a legislação de trânsito. Na realidade a gente conhece no máximo 20% do que é o Código de Trânsito. Então, para um concurso desse, é primordial a gente ter aí uma explicação, uma leitura não só do artigo, como uma explicação. Prática tudo, não é? Sim, sim. Olha, e outra coisa, o professor Facchetti estava até conversando comigo que o tempo dele de aula em legislação de trânsito, a parte específica de legislação, às vezes a gente lê o código, eu estava fazendo com ele, falei, professor, me explica isso aqui. A hora que ele me deu um exemplo prático, seja por conta da experiência que tem, porque caso vocês não sabem, o Facchetti, ele além de ter a experiência como policial rodoviário federal, ele é credenciado pelo Detran, então, seja na parte de instrutor teórico ou prático, diretor de ensino e diretor geral. Já ministra aula há muito tempo, então, algumas situações, eu olhava ali no código, igual eu brinquei com ele, falei, que história é essa aqui de criança no banco traseiro e tal? E ele pegou e falou assim, bom, vamos lá, ao me fazer a imagem, Alessandro, como é que era a história, Facchetti? A criança até 10 anos, não é? Isso. Crianças com idade inferior, isso diz o código no artigo 65, né? Crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas do banco traseiro. Aí ele me fala... Isso é o que tá lá no código, né? Tá no código. Isso, se a gente lê o código, só o artigo, a gente fica na dúvida. E o veículo que não tem banco traseiro, como é que faz? É verdade. Tá? Então, no código não resolve. No código não resolve. Nós temos que partir para uma resolução, uma complementação desse artigo, para a gente saber que veículos que não têm banco traseiro, a criança pode ser transportada no banco dianteiro. Tá. Então, quer dizer, isso tudo para falar para vocês o seguinte, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a prova, tá? Então, vou aproveitar essa primeira parte, aproveitando a presença do mestre aqui, né, que também advoga, mas hoje conseguiu correr aqui para o estúdio para explicar esse edital para a gente. Bom, Facchetti, é o seguinte, nós temos o edital aí que vai ter parte de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, conforme está ali na telinha. Vamos olhar os dois, né? Você tem o oficial de trânsito estadual, vou explicar bonitinho daqui a pouco para vocês, e a parte do agente. Vão ser regidos pela CLT. O que me chamou a atenção, viu, Facchetti? Sim. Caramba, São Paulo. Você tem aqui São Paulo. 192 vagas e 141
com a parte da região metropolitana. Vai ter vaga para o estado inteiro. O estado inteiro. Então, conversando com o professor, ele me explicou algumas coisas sobre isso. O Detran, a própria história do Detran, pessoal, nós temos de entender um pouco para entender a beleza desse concurso de agora. Havia o vínculo à Secretaria de Segurança, como explicou o professor. E hoje não. Então, boa parte, ou talvez todos, como me havia dito, vão ser justamente substituídos por essa galera que virá agora, não é isso, professor? Sim. É isso mesmo. Então, quando o senhor fala para mim que esse concurso ele deve chamar bastante gente, porque a quantidade de policiais que estava lá era bem grande. Sim. Toda a estrutura, né? E não só o Detran em São Paulo, como nas grandes cidades, né, do estado de São Paulo, tem a Ciretrans. Tá. Araçatuba, Barretos, Bauru, Campinas. Presidente Prudente. Ou seja, os municípios do estado de São Paulo. Campinas aqui, professor, está com 213. Então é por isso, 213 vagas. Exatamente. Depois tem aqui outro lugar que eu olhei, Taubaté 36, Ribeirão. É o estado todo, né? O estado todo. Agora, em relação... Depois eu vou falar com vocês os detalhes, mas agora eu quero saber da prova, que é o que me interessa aqui, professor. Oficial de trânsito, exigência, nível médio, já conversamos. Agente, nível superior em qualquer área. Vamos falar do oficial. Eu tenho a parte língua portuguesa, matemática, legislação informática, vou pormenorizar esse assunto. Professor Facchetti, da prova de 50 questões, olha isso aqui, 50. 25, o senhor está vendo aqui, sim, que é a tua matéria. O senhor virou rei absoluto nessa matéria. Gente, agora eu só quero uma coisa. Vou conversar agora com o professor. O que a gente vai fazer? Qual é o nosso plano para essa matéria de legislação de trânsito? Duas coisas importantes. Primeira, o sujeito não pode ignorar a matéria do Facchetti. Segunda, se ele ficar muito bem na matéria do Facchetti e vacilar, por exemplo, em matemática, ele pode dançar, porque 50 questões, se o sujeito perde as 5 daqui, né, Facchetti, são 10% da prova. Sim. Agora, em relação à tua parte de legislação de trânsito, são 25 questões. Professor, e o que cai nessas 25 questões? Vamos lá. A parte que ele pede aqui do trânsito são as seguintes. Aqui. Ele pede Código de Trânsito Brasileiro, Facchetti. Sim. E fala ponto, e posteriores modificações. É todo o código, mestre? Sim, é todo o código. É todo o código. E não só o código também, tem artigos que ele é complementado com resoluções. Tá. Então não basta o cidadão achar que ele, comprando um código de trânsito ou baixando pela internet o código de trânsito, que ele vai se preparar para um concurso desse. Puxa. Porque não adianta ele apenas ler o código. É um exemplo do artigo 87, né? Que fala sobre a sinalização de trânsito. Nós temos aí a sinalização de trânsito que diz sinalização vertical. Ele olhou no código a sinalização vertical, mas ela tem um complemento, ela tem um anexo 2 do código que diz assim, ó, a sinalização vertical, ela se subdivide em sinalização de regulamentação, de advertência e de indicação. Entendi. E que se ele ler só o código, ele não vai entender. Tá. Então não basta ler apenas. E aliás, quando o professor Facchetti fala apenas, ele está sendo um fanfarrão, como a gente diz aqui, né? Porque o código só tem 300 e poucos artigos, né, professor? Agora, outra também que é dose, resoluções. Além de saber os artigos... Sim. Agora, peraí, eu preciso saber um pouco mais, professor. Além do código, ele pede aqui resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Não são todas que ele pediu. Ele pediu algumas. Exatamente. Ele pediu apenas 2 para o oficial de trânsito. Claro que eu entendo que durante algum artigo, eventualmente você pode se valer de uma resolução, porque ela vai explicitar aquilo. Ótimo. Mas essas 2, elas são tão importantes assim mesmo, professor? Porque uma fala, a 168, normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, a realização de exames, expedição de documentos de habilitação, cursos de formação especializados de reciclagem e da outras providências. São questões importantes para o dia a dia desse cara, é isso? Importantíssimo, porque essa função, esse emprego previsto nesse edital vai trabalhar exatamente com esse tipo de coisa. É o que eles mais vão fazer lá dentro do Detran,
é o trabalho do dia a dia deles. Então, atividade meramente administrativa. Sim, não, porque o pessoal acha que vai para a rua, vai fazer trabalho do policial, não é nada disso, né? O pessoal está confundindo um pouco as coisas, né? Uma grande gama de trabalho dentro do Detran é com as autoescolas, então tem que conhecer exatamente sobre isso. Essa resolução fala sobre isso. Tá. Formação de condutores. E tem mais, né? E conhecer mesmo, porque, vamos ser bem sinceros, que passa o Detran aí por uma fase, vamos dizer assim, de transição. E assim como, não estou falando só do Detran, vários outros locais, vários outros órgãos, nós já vimos isso até pela mobilização nacional do país, né? É palavra de ordem a questão de transparência, moralidade e expurgar qualquer tipo de atos de corrupção. Então, quer dizer, é importante que o sujeito que está entrando no local desse saiba as regras do seu trabalho para que não seja, vamos dizer, até ludibriado. Às vezes não é nem má fé, né, Paquete? Claro. Boa. O que mais? 432 é tão importante também porque procedimento a serem adotados por autoridade de trânsito e seus agentes de fiscalização, consumo de álcool e outras substâncias psicoativa que determina dependência, também de extrema relevância. É o que está de extrema relevância, é o que está em evidência hoje, né? A grande incidência de motoristas dirigindo alcoolizados. Entendi. Daí a importância dessa resolução. Para eles vem duas resoluções. Depois, aqui aproveitando o gancho, para o agente, além da 168 e da 425, vem também a 182. Não, peraí, deixa eu ver se eu me confundi. Opa, eu que estou fazendo bobagem aqui. É isso, 168, 432. Sim. E para o agente, você tem a 168, também a 432, mas você tem a 182 e a 425. A 182 fala a uniformização do procedimento administrativo para imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir e cassação de carteira. Quer dizer, intimamente ligada até com a outra que nós acabamos de falar. Né? E a aptidão física e mental e avaliação psicológica e credenciamento, aquilo que o senhor falou, das entidades públicas e privadas, de que trata o 147, parágrafo 1º e 4º e 148. Exatamente. Ou seja, aquela ligação com autoescolas e tudo mais e outras entidades. Com clínicas, né, credenciadas pelo Detran, né, que fazem aí o exame, né? Exame de aptidão. Exame de aptidão. Beleza. Agora uma coisa, professor. Quando a gente fala que... eu peguei aqui um dispositivo de um material do professor Faquete que eu vi o professor preparando. É muito difícil ficar lendo o código ali do jeito que ele vem ao mundo, né, professor? Pegar o Word e ficar lendo tal. Sem dúvida. E aí, o senhor pegou essa resolução aí, é 182, para exemplificar. O que o senhor fez aí? Explica para nós. O senhor pegou a resolução, considerando a necessidade... eu acho que eu já entendi, porque eu vi o professor trabalhando hoje de manhã. Essa resolução, ele fala, considerando a necessidade de uniformizar o procedimento relativo à imposição de penalidade de suspensão e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação, na forma do disposto 261-263. Então, professor, essa resolução, ela vem explicitar esses dois dispositivos, é isso? Exatamente. A suspensão do direito de dirigir, como que se dá, de que forma se dá, o período né, da suspensão e da cassação. Entendi. Quando que ocorre a cassação. Então, tá lá. Ao invés de ler o Word do jeito que fica, o senhor foi quebrando ponto por ponto dos dispositivos, para ficar mais fácil a visualização. Por exemplo, aqui, fácil, né? Aqui onde coloca a cassação de documentos, dar-se-á. E aí o senhor vai explicar ponto por ponto. Como é que o senhor pensa nessa dinâmica de aula, mestre? Explica aí para os colegas. Exatamente, facilita aí para os colegas, né? A gente colocar ela no Word aí para explicar melhor do que ficar lendo ali. Então tá na tela. E a gente vai ver o período da cassação. Dá para fazer algum esquema, né? Fazer o esquema, como que ocorre, quando ocorre, né? Então facilita muito o estudo. Treinando então, conhecendo a teoria e o que o senhor acha também salutar para ficar fera nisso, que a prova vai exigir quase metade da prova a tua matéria? É resolução de exercícios? Não tenha dúvida.
Ajuda muito. É, né? Ajuda muito. E se o sujeito não tem tantos exercícios anteriores, o senhor vai ter de formular, então, não é? Vamos formular sim. Ah, Sim, entendi. vamos formular sim. Porque eu estava vendo, não são tantas as questões assim, principalmente quando a prova às vezes é VUNESP, como é o caso aqui, eu não vi tantas questões. Sim. Então a ideia é que o senhor formule questões tentando dar o pulo do gato. Vamos elaborar e vamos passar para o pessoal. Então tá bom. Ó, pessoal, a ideia então que foi passada aí, aliás, só voltando para entender então a questão do peso aqui das matérias, porque eu só falei do oficial, né, professor? Sim. Aqui o oficial. Opa. Bom, o oficial simplesmente metade da prova é legislação de trânsito. Nossa senhora, precisamos então, pessoal, por favor, palavra de ordem então é mandar bala no estudo da legislação aí de trânsito, porque senão vai ficar bastante complicado. E como o professor falou, tentar buscar uma leitura adequada, com exemplificação, não é? Estudando, seja com o professor, com quem for trabalhar com você, com um professor que consiga te dar um exemplo clássico, porque ao colocar a situação fática fica melhor para lembrar na prova, né, professor? Porque não dá para lembrar todos os detalhes. Pô, mas a gente dirige, de repente lembra, pô, é verdade, a questão da pontuação, a criança no banco de trás. Então, isso que o professor dá de exemplo da vida dele como policial também vai ajudar e vai marcar muito a memorização. Agora a parte para finalizar de agente aqui com o professor. Ela vem aqui com 60 questões, Faquete. 10 de português, 7 de ADM, legislação, que são algumas leis ali tranquilas. Sim. Parte de matemática, 5, noção de informática, 4. Bom, só que aí tem um problema. São 30 questões agora dessa parte de conhecimentos gerais. Só que ao invés de 30 com legislação, você tem 8 de gestão. Mas mesmo assim, continua tendo um peso muito grande. 40%, né? Pelo amor de Deus, 22 questões você vai ter de legislação de trânsito. Agora um detalhe, professor. Tirando as duas resoluções, se eu estudar a legislação, um bloco, vamos supor, feito pelo senhor, seja independente de outro colega que está trabalhando, mas enfim, no seu caso, quando o senhor vai trabalhar com esse concurso, o mesmo modo que o senhor vai trabalhar com a gente, vai trabalhar com o oficial. A única diferença é que algumas resoluções a mais pro agente, é isso a ideia? A ideia é exatamente essa. E o material é o mesmo, né? O material é o mesmo, que é o Código de Trânsito com algumas resoluções. Entendi. Apenas duas de diferença, então, basicamente é o mesmo material. Professor, o senhor acha que o aluno que está em casa que está um pouco com medo, e eu tentar fazer a voz dele aqui, se eu prestar atenção nos artigos, nos exemplos que o senhor vai dar, a prova não vai aparecer, segundo a jurisprudência e tal, o senhor não vê a VUNESP fazendo perguntas desse tipo, o senhor acha que vai ser mais literal? Qual a tua concepção? Eu acho que é mais literal. Mais literal, eu acho que sim. Mesmo a experiência que o senhor já teve, inclusive com o SESC, o senhor ministra cursos aí pelo país para a Polícia Rodoviária Federal também. Sim. Eles também não viajam tanto, vou usar a expressão aqui do dia a dia, eles não viajam tanto ao fazer a pergunta, é mais pontual, seja o código ou com a resolução. Sim, sim. E aliás é o que basta, né, pessoal, porque o sujeito não conhece, né, os termos. É exatamente isso. Entendi. Exatamente isso. Bom, pessoal, então eu agradeço o professor Faquete pela explicação da parte básica de legislação de trânsito, que na minha concepção vai mudar todo o panorama da nota final do aluno. E professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Estamos à disposição. Pessoal, edital do Detran, nós vamos ter aí, vamos. Eu coloquei numa ordem minha e vou apresentar aí para vocês. Atribuições, requisitos, vagas, jornada de trabalho, 40 horas semanais, está tudo no edital, tá? Sob a regência da CLT, vai ser emprego público. Tem as vantagens, professor, de ser seletista ao invés de ser estatutário. Isso é cada um. O oficial vão ser 2 empregos, né? O primeiro, oficial estadual de trânsito, e o outro, agente estadual de trânsito. Você tem o oficial, que é exigência nível médio, e o agente estadual de trânsito, nível superior em qualquer área. Depois eu coloquei a tabela aqui para vocês, ó, do que exige e tal, né, ensino médio completo para o oficial. Deixa eu abrir aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ensino médio,
e para o agente, graduação completa em qualquer área de formação. Carteira de habilitação pode ser letra B de bola. Professor, como é que estão aí? Estão pagando bem e tal? Gente, acaba sendo um pouquinho mais na prática, viu? Tá? Aqui está em torno de quase R$2.000 o ensino médio e 4,5 o superior. Vagas, gente, essa questão de vagas aí chama muita atenção. Para você ter uma ideia, ó, aqui você tem quase 570 vagas para cada um dos cargos, dos empregos. Onde nós vamos ter vaga, hein, professor? Gente, o que é bacana? Só para São Paulo, ó, olha aqui, ó, São Paulo e região metropolitana, ó, olha isso, gente. Olha que bacana. Eu tenho basicamente 192 mais 141. Tá? Eu tenho aqui, ó, vagas, deixa eu tirar aqui, ó, contando já com vagas de candidato com deficiência. Agora, interior de São Paulo, professor, vai ter aí chance? Lógico que vai. Ó, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Botucatu, Campinas. Ó, esse número que tá aqui, ó, não é o número de vagas em Campinas não, gente. É esse aqui, ó, 213. Então, quer dizer, o pessoal tem de ficar esperto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Marília, 33, Mogi Guaçu, Regis, Presidente Prudente. Interiorzão aí vai ter chance pra caramba, tem de fazer um bom trabalho, tá? Só um detalhe, eu gosto de explicar o edital, porque as pessoas não leem direito o edital, e aí falam, esse concurso é pra mim ou não é pra mim? Gente, é uma belíssima chance, mas tem de estudar de forma correta. Olha, para escrevente técnico judiciário, eu fiz esse mesmo bate-bola com outro colega, o professor Douglas. Nós tivemos 500 aprovados. Então, só para você ter uma ideia, e mais de 22 primeiros colocados, ok? Então, basta procurar. Pergunte nos fóruns, estudou ou não com o professor Alessandro Ferraz, estudou lá no NEAF ou não. Muito bem. Das inscrições. Bom, pelo que eu tenho aqui, ó, vai até de 22/7 às 16 horas, dia 16/8. Aí o boleto bancário, R$ 42,50 para oficial, para o agente R$ 63,50. Professor, existem hipóteses de isenção de taxa de inscrição em algumas situações? Existe. Vai lá e lê o capítulo 5 do edital. Muito bem. Provas, vamos ao que interessa. O que cai e depois as matérias. Combinado? Vamos lá. Primeira fase, conhecimentos gerais. Vamos lá, pessoal, só eu estou empolgado aqui. Língua portuguesa, olha aqui, ó. 12 questões. Matemática 5. Ah, matemática 5, ridículo, professor. 5 de 50 é o total, não vou nem ler. Então, toma cuidado. Eu vou explicar que você vai ler sim, senhor. Por quê? Você concorda comigo que são só 5 questões. Mas, vamos combinar que os nossos alunos vão chegar a um número muito alto de acerto. Pode escrever. Porque em legislação de trânsito vocês vão aprender tudo. O sujeito é louco, o Faquete vai ensinar tudo. Tô falando sério. Vocês vão gabaritar. Então, olha, então espera. As pessoas vão ter muita dificuldade em ler sozinhas legislação de trânsito. Ou a apostilinha que ele comprou na banca. Vai por mim, vai ter dificuldade. Vocês vão estar bem. Aí eu pergunto. Total, 50 questões. Das 50 questões, 25 são legislação de trânsito. Professor, então nem vou fazer matemática. Aí é que tá. 10% de 50 não precisa ser bom em matemática para saber que são 5 questões. Se você perde as 5 questões aqui, ó, pode ter certeza que haverá um japonês acertando um pouco mais do que 5. Quer dizer, do que 4. Então, toma cuidado, você não pode perder essas questões. Combinado? Combinado, professor. Fazer igual meu filho Nino, dou a mãozinha para ele e fala, combinado. Depois ele não cumpre o que ele combinou. Vamos lá, tem 2 aninhos não é para cumprir, né? É para aprontar arte mesmo. Legislação. 4, essa legislação é bem simples, tá? Depois eu explico para vocês. Noções de informática, é um perigo danado, gente. Por quê? O professor René me pediu aí, sei lá, o professor que trabalha comigo de informática, que é um monstro da área, quase 13, 14 horas para isso. Eu falei, mas para quê? Só 4 questões. Ele falou, só 4 questões, mas não sei de onde vem no edital. Tem de fazer um trabalho sério, ó. Ou faz um trabalho sério ou não faz. Vocês têm quase 90 dias para estudar. 100 dias em alguns casos.
Faz um trabalho decente, passa na prova. Ai, professor, eu não quero ficar lá a vida inteira. Depois você vai fazer outra coisa, sei lá. Mas você vai ter uma bela chance para passar no concurso. Acorda. O que mais? 12 mais 8, 20, mais 5, 25 e metade da prova. Porque na verdade a prova é feita desse grupo mais esse, né? É isso mais isso que dá isso aqui. Tudo bem? Beleza. Isso para oficial. Depois tem avaliação de títulos, tal. A data da prova. Interessante, as datas das provas de oficial, nível médio e agente nível superior não são na mesma data. São datas distintas. Ó, aqui eu tenho 6/10 para oficial, tá? Beleza. Agora vamos falar do agente, nível superior. Professor, então o nível superior tecnicamente poderia fazer as duas? Pelo que eu vi aqui, gente, sim. Se eu estiver errado, me corrijam. Vamos lá, conhecimentos gerais. Aqui, português um pouco menos, 10. Aqui entra direito administrativo pra gente, tá? Vocês vão ter um professor novo, aliás, professor que está chegando ao NEAF, vocês vão gostar pra caramba. Vocês já sabem como é que funciona, né? Para chegar aqui e fazer um trabalho bom, né? Então, já viu, né? Legislação, matemática e informática. Mesma coisa. Não posso vacilar, ó, porque só de matemática, legislação, ó, que a pessoa pode ignorar, ó, 4 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 questões, que são mais do que 20%, ó, mais de 20% da prova a gente tem aqui, ó. E às vezes a pessoa vai ignorar, não pode ignorar, tá bom? Agora não há dúvida, de novo, olha quem que vai ser aí, ou a alegria do povo ou o vilão, vai depender, né? Quem que vai ajudar aí o pessoal não depende de quanto você vai ler. É muito grande o código. Por isso que eu falo que eu tive de trazer um especialista na área. E também gestão pública. Total, só aqui, 10 mais 7, 17, mais 4, 21, mais 6, 26... Não, 10 mais 7, 17, mais 4, 21, mais 5, 26 e mais 4, 30. Obrigado, José Luiz. Aí deu 30. Se aqui foram 30, por sua vez aqui também vão ser 30 pra gente. Só que aqui vem 22 e aqui vem 8, né? 8 para gestão e 22. Caramba, a legislação é pesada mesmo, né? 6 vezes 4, 24. Quase 40% da prova vem na parte de legislação de trânsito. É complicado. Precisamos fazer um trabalho bem feito. Bom, vamos lá. Depois, esta prova, ela vem um pouco antes. Ela é dia 29/9/2013. Pô, professor, eu acho que dá para fazer as duas. Desculpa. É possível, né? Eu acho que tem nível edital, mas eu acho que dá sim. Vamos lá. Depois, as notas de avaliação da prova, que a nota da prova, ela é feita do número de acertos, né? Olha ali, ó, pode ver a nota da prova, que é o PO, é o número de acertos na prova, né? Vezes 100 sobre esse TQ, que é o total de questões da prova. É a fórmula como é calculado. Professor, aqui estão as atribuições básicas. O oficial desempenha atividade de apoio à gestão, execução de serviços relativos ao exercício de competências institucionais e legais do DETRAN, em conformidade com o sistema, com a normatização do Sistema Nacional de Trânsito. Olha, atividade que eu estou vendo aqui de cunho basicamente administrativo. As pessoas estão achando que o sujeito vai ficar na rua, como os policiais, estão confundindo bastante as atribuições. Vamos lá. Agente estadual de trânsito, vocês sabem muito bem que mudou bastante, né? Antigamente no DETRAN você só tinha policiais lá, tal. Então mudou bastante. Então eu acho que é um cargo novo, bacana, um emprego, que eu acho que vai chamar bastante gente, hein? Agente estadual de trânsito, desempenhar atividades técnicas de gestão e execução de serviços relativos ao exercício de competências institucionais e legais, em conformidade com a normatização do Sistema Nacional de Trânsito. Oficial e agente, basicamente então, conhecimentos gerais e específicos. Professor,
Isso eu já sei, isso já falou. Vamos voltar agora, mas entrando no conteúdo programático. Você precisa saber o que cai e o que não cai na prova. Conhecimentos gerais, vai ter de enfrentar português, vai ter de enfrentar matemática. Na legislação, você vai enfrentar 2 artigos, aliás, 2 não, é um espacinho ali da Constituição Estadual. Tranquilo, eu vou trabalhar com vocês isso, 111 ao 116. E também a Lei 12.527 de 2011, de acesso à informação, tal, e um regulamento. Tá bom? E também entra informática. Isso para oficial de trânsito. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Então, aqui nós falamos do conhecimento geral e agora vamos falar do conhecimento específico. Bom, vamos lá? Aqui vocês têm o Código de Trânsito Brasileiro, no específico, as resoluções. Para o oficial nível médio, caem 2 resoluções específicas, explícitas. Eu digo explícitas porque conversei com o professor e ele me disse que vários assuntos do CTN, do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, podem cair algum tipo de resolução, mas para explicitar algum artigo, e que não necessariamente explícita como veio no edital, mas sim para conversar com o próprio artigo do Código. Bom, beleza? Para o agente nível superior, ó o que muda, ó. Eu continuo tendo conhecimentos gerais, todo mundo já sabe. Eu tenho conhecimentos específicos, só que eu vou ter português, matemática, direito administrativo, também vai cair legislação, né? Parte de informática, só que vem aqui, ó, gestão pública de novo, né? E ao invés de apenas essas 2 resoluções, ó, você vai ter mais 2 resoluções, a 182 e a 425. Professor, como eu não sei nenhuma resolução, tá tudo bem, porque eu não sei nada, então vamos lá. Não é? É isso mesmo, é por aí mesmo. Tá bom? Tá aí, volta para mim. Basicamente é isso, a estrutura da prova. Aí, ó, um resumex pra galera. Tudo bem? Dá um pause aí, ó. É isso que você tem, tá? É isso aí que você vai ter de enfrentar. Conhecimentos gerais, português, matemática, legislação, 25, específico 25, total 50. E quando for para agente, vai enfrentar, então, nós já conversamos, 10, 5, 7, 4, 4, 30. E específico, 30 também. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Professor, eu tenho um pouco de dúvida na parte do edital em si. Bom, a parte do edital em si, eu não vou ficar aqui discutindo, mas olha aí, você pode dar um pause, anotar, ir lá no seu, né, no seu material, mas ó, português, eu acho que português em sendo VUNESP, o bacana é treinar exercícios, pessoal. Às vezes o professor de um exercício já trabalhar com a teoria. Fazer uma teoria extremamente longa é uma prova de cunho muito gramatical, né? É o que a gente vê em português, tá? Cai muito mais. Quando a FCC, ela cai muito mais questões de interpretação do que outra coisa. Matemática, eu não posso falar absolutamente nada, eu sou muito bom na matéria, então eu não vou falar nada. E na parte de matemática, e veja que quando eu falo português, ó, são matérias comuns. Cai tanto, por que eu criei esse último quadro? Eu estou chovendo no molhado? Já falei isso, vou falar de novo. Nesse último quadro, eu coloquei matérias comuns, que pode, no caso aqui de língua portuguesa, é uma matéria que pode cair tanto para o oficial quanto para o agente. Repare que matemática também, tanto para a gente quanto para o oficial. Só que algumas diferenças. Veja que aqui, ó, né, alguns pontinhos aqui vai até 12, aqui vai até 10, tá? Precisa dar uma olhada aqui para ver alguns pontinhos que estão diversos. Mas eu deixei os 2 aí para você fazer os seus comparativos e tal. Às vezes também um deles desmembrou, o outro não. Isso aí é com o mestre da área. Informática, do jeito que veio com um, veio para o outro. Tanto para a gente quanto para oficial. Parte de legislação, também, pessoal. Olha que bacana, dá para fazer com tranquilidade o preparo para os 2. Legislação também, com exceção daquelas 2 resoluções, que tem uma que fica só para gente, 2 que ficam só para a gente. Direito administrativo é só para a gente, tá? Só para a gente. Não cai a parte de direito administrativo, princípios constitucionais, autarquias, licitação, não cai essa parte para o oficial, tá? Gestão pública e responsabilidade fiscal, só para a gente também. E legislação de trânsito,
também comum naquilo que nós já falamos, naquilo que pode ser, e o que é bacana, né? Ó, os professores vão utilizar, ó, uma das formas que existe no NEAF para se ensinar é trabalhar com, isso aqui é uma resolução, ó, mas uma resolução quebrada, de uma maneira legal de visualização. A gente gosta de trabalhar, dá um trabalho danado para fazer isso, gente, mas o resultado é muito legal, a visualização do aluno, o professor fica grifando, olha, cuidado com aqui, cuidado com aquilo outro, ele vai chamando a atenção do aluno, e o aluno vai ficando aí mais esperto para alguns detalhes, né? Eu acho que a grande sacada de você trabalhar com slides, trabalhar com a visualização, é ter um professor que conduza, né? Não ficar só aquele slide falante, que aí não dá. E não só um professor que de repente não consegue, né, bater papo. Então você vai ter essa possibilidade, vai ter lousa também na hora, o professor, vamos para a lousa, vem para cá. Isso é que é legal, ter esse dinamismo. Se você não tiver esse dinamismo, você não consegue fazer o aluno entender e chegar a um índice de excelência, que é o que eu quero, tá? Então, vocês vão ter acesso a esse tipo de material. E esse material também o professor vai deixar pra gente. Professor, vai deixar para vocês sim, ó. Todo o material quebradinho, bonitinho, vai ficar para vocês, tá bom? Vocês vão poder baixar aí durante o curso. Bom, eu estou muito feliz, desejo sorte nesse início de trabalho. Só um aviso para vocês, quando esse vídeo for ao ar, eu não sei se vai ter o produto, vá lá no site, no www, deixa eu até colocar aqui, ó, vem para cá, aqui, ó, deixa eu colocar aqui pros colegas, ó, aqui, ó, www.alessandroferraz.com.br. Você vai lá e já vai ver o curso do Detran. Se já não estiver aí no site, é porque ele vai sair na segunda-feira. Eu não sei se já estava ou não para você assinar. Você pode fazer o curso online. Você vai ter teoria e também testes. Professor, teoria, no meio da teoria o professor usa algumas questões? Usa, mas vai haver um momento em que você faz questões, o professor, você faz questão 1, 2, 3, 4, 5, e depois aparece embaixo de cada questão um vídeo explicando a questão. Essa metodologia do NEAF fez muito sucesso. Se você tem possibilidade de bater papo com a gente, eu vou dar uma dica também, vou dar uma dica legal. Ó, faz o seguinte, vai lá no seu Facebook, pode ser essa tela aqui, ó, bonitinho, peraí, deixa eu colocar aqui, ó, eu quero que você, hora que tiver tempo aí, vá ao seu Facebook, tá? E lá você pode solicitar amizades nos grupos, né? No caso, tem um grupo lá de concurso do Detran NEAF, tá? Concurso. É concurso Detran ou Detran concurso? Não lembro mais. Eu não lembro. Eu acho que é concurso Detran NEAF. Eu acho que é isso, tá? Aí você pega e solicita amizade. Para quê, professor? Nos grupos, pergunte. Tem vários grupos do NEAF. NEAF TRT, NEAF Escrevente, NEAF TRF. E lá você pode trocar informações com a galera. Pessoas que já passaram em concurso, se é bom, se não é bom o método, isso que é legal. Agora uma dica, pessoal. Tem de começar logo a trabalhar. Tem de fazer o trabalho. Tem bastante tempo? Tem. Ó, tem uma prova que é no mês 10, outra que é no mês 9. Dá para fazer um trabalho impecável. Desejo do fundo do meu coração que vocês façam um trabalho bem feito e que consigam fazer uma prova brilhante. Pessoal, muito obrigado. Eu sei que eu me estendi bastante, mas eu acho necessário para que nós possamos organizar os trabalhos. Vamos planejar primeiro. Agora é tempo de agir. Muito obrigado.